see this. Programa Destaque daqui da FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Hoje está recebendo para um bate-papo aqui no programa, com muito prazer, o José Anastácio de Souza Aguiar. Ele é advogado da União, em exercício na Procuradoria da União do Estado do Ceará, formou-se em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, pós-graduado pela Escola de Magistratura do Distrito Federal, em 1998, ex-professor de Direito Constitucional e Administrativo da Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal e diversos cursos de preparação para concursos públicos, em especial o Obscuro em Brasília. É Obscuro, é? Obcursos. Obcursos em Brasília. Coautor de 2 livros jurídicos, questões comentadas de Direito Administrativo e de Direito Constitucional, editados pela Atlas. Coautor do livro sobre a genealogia familiar, Família Aguiar, 7 séculos de história, e autor sobre filosofia do despertar para a filosofia. Cofundador em Londres da Latin America Isus Forum, mestre em Direito Humano pelo London Metropolitan University, diplomado em Proficiência no idioma espanhol pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Professor, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu queria colocar o senhor a par da conversa, porque o senhor fala aqui em genealogia, que o senhor escreveu um livro 7 séculos de história. O que é isso, professor? Bom, exatamente. Mas, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer à direção da Faculdade Integrada Grande Fortaleza pela iniciativa, pelo canal de comunicação criado e agradeço o convite por estar aqui. Exatamente. Esse livro, Família Aguiar, 7 séculos de história, foi uma obra surgida a partir da intenção de alguns familiares de resgatar um pouco da história da família Aguiar. E aí nós fizemos uma ampla pesquisa, e isso nos idos de 2002 e 2003, e conseguimos, graças a um trabalho em equipe, resgatar 7 séculos de história. Pois é, eu sei, professor, que nós vamos falar aqui de um próximo lançamento que o senhor vai anunciar, mas eu, olhando o seu trabalho, gostei muito desse livro aqui, O Despertar para a Filosofia. Queria que mostrasse aqui. E tem umas coisas aqui muito interessantes, a maneira como você fez uma longa introdução, mas em seguida deixou que as pessoas falassem, né? Achei muito interessante aqui, o senhor citando Spinoza, diz o seguinte, né? Deus não está fora do mundo, nem o mundo está fora de Deus, mas Deus não é o mundo, nem o mundo é Deus. E quem é Deus? O seu Deus é o Deus de Spinoza? Essa questão da definição de Deus é algo que, digamos assim, seduzido a humanidade durante séculos, né? Uhum. Eu procuro colocar no livro a impressão de Deus de cada um dos maiores filósofos da história da humanidade. Uhum. E Spinoza tem essa característica. Spinoza, ele trata Deus como algo que não está fora da pessoa. Ele é, ao mesmo tempo, transcendente e imanente. Alguns consideram Spinoza como um simples panteísta. Panteísta significa o seguinte, que Deus é tudo. Mas, na verdade, Spinoza não é um simples panteísta. Spinoza é um grande panenteísta, que significa o seguinte, Deus, ele não simplesmente está em tudo, e sim tudo está em Deus. Existe uma diferença, apesar de não fácil percepção, mas a concepção de Spinoza é essa, que todas as coisas vivas e em geral da natureza pertencem a um ser supremo, ou seja, Deus seria ao mesmo tempo transcendente e imanente. Professor, então eu não posso também me desassociar quando você fala em Deus de... Esse Deus da filosofia é um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento? Eu estou dizendo isso porque aquele escritor ateu, em inglês, né, Richard Dawkins, se eu não me engano,
o nome dele, ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, não sei se você lembra, chegou a ver o livro, onde ele diz lá que o Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ele é ciumento e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicita, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. O Deus do Antigo Testamento é diferente desse Deus de Spinoza? É interessante. O Antigo Testamento dá uma concepção de Deus que esse Deus possuía determinadas qualidades e possuía também algumas características de personalidade que poderia ser interpretado como vingativo, como colérico e algumas outras coisas mais, né? Mas Spinoza, ele não se aprofunda nas características de Deus, até porque, segundo Spinoza, ele entende que Deus não poderia ter nenhuma característica que pertença ao relativo. Deus seria o infinito, o absoluto. Então seria impossível você temporalizar o eterno. Então, à medida, segundo Spinoza, à medida que se defina qualquer característica para Deus, não se está falando de Deus. Outro autor que você cita aqui, que também acho muito interessante, que é quase o contrário do Spinoza, ele diz o seguinte: Deus ou quer impedir os males ou não pode. Ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, é impotente, o que é impossível em Deus. Se pode e não quer, é invejoso, o que, do mesmo modo, é contrário a Deus. Se quer, nem pode, é invejoso e impotente, portanto, nem sequer é Deus. Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com Deus, de onde se provém, então, a existência dos males. Por que razão que não impede? Eu estou citando, eu acho muito interessante, de Epicuro, isso aqui, né? Nós somos a essência do mal, o homem é a essência do mal, mesmo ele estando inserido nesse Deus e que a gente fala que a filosofia fala, nós somos o retrato do Deus quando levanta a espada para ferir. Uma característica deste livro é que eu procuro colocar nele as diversas opiniões sobre diversos temas. Você vai poder perceber, nós temos ao total 17 temas no livro. E dentro desses 17 temas, eu coloco inclusive opiniões antagônicas. Né? Exatamente. Como você bem colocou. Então, na verdade, é esse o objetivo do livro. É fazer com que o leitor interprete como melhor entender. Se ele procure identificar-se com um determinado autor ou com outro. Eu, de minha parte, fico contente em simplesmente ter as perguntas. Confesso que não tenho as respostas, né? Por isso que eu forneço esse amplo espectro de filósofos para que o leitor procure se identificar com um ou com outro. Pois é, e lá na frente você, e também citando outro autor, né? Você diz que um gladiador considera uma ignomia ser posto para lutar com alguém inferior e saber que vencer sem glória para vencer sem perigo. Eu achei isso aqui muito interessante, né? Essa questão, ainda voltando ao tópico anterior de Epicuro, a filosofia epicurista é uma filosofia bem interessante e que durou durante... Ela competiu ainda na igreja primitiva cristã, então, com o gnosticismo, depois teve uma ascendência e depois veio a cair no esquecimento e apenas renasceu quando, do século XVII, XVIII, com os séculos das luzes e iluminismo. Mas é uma filosofia que vale a pena ser lida. Tá certo. Eu acho muito interessante, mas eu queria saber se você ainda tem esse livro aqui, as pessoas estiverem interessadas ainda, esse livro ainda está no... Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Nós o lançamos em 2008, se não me engano, esse livro, e ele está disponível na livraria acadêmica e na loja da Oboé no Center 1. Certo. Agora me fale do seu próximo lançamento. Queria falar um pouco mais sobre
o seu livro, qual é o título? Você não tem ainda o livro, mas vai ser lançado essa semana, né? Exatamente. O lançamento é previsto para o dia 16 de julho, agora semana que vem, sexta-feira, na Livraria Acadêmica, a partir das 19 horas. E o livro nada mais é do que a condensação de todas as obras escritas que eu pude realizar durante o mestrado que eu realizei em Londres no período de 2008 e 2009. Né? Então, o título que eu dei para ele é Human Rights, né? Que foi exatamente o tema do meu mestrado, né? Direitos Humanos. Né? E a principal peça, digamos assim, do livro é a minha dissertação, que eu escrevi sobre uma abordagem crítica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando agora, ano que vem, 21 anos. Uhum. Mas qual seria essa sua abordagem crítica? Vamos tentar exemplificar. Por que você tem essa abordagem crítica porque antigamente, vamos levar para o lado prático, por exemplo, o meu pai me obrigou a trabalhar aos 14 anos de idade, me colocou para trabalhar e eu, com muito orgulho, certo? Trabalhei aos 14 anos de idade e nunca achei e que isso fosse absolutamente o contrário, né, a nenhum princípio, né? E o que a criança ou adolescente hoje, dentro desse estatuto, ele tem outro meio, ele tem outro mundo, ele vive alheio ao próprio mundo. Isso não prejudica, inclusive, mais tarde, não pode até prejudicar a carreira de uma pessoa que quer e que tem uma tendência a sair do meio da multidão? É um tema interessante, apesar de não ser objeto da minha dissertação isso. O objeto da dissertação foi exclusivamente verificar o que deu certo com o ECA e o que não deu certo com ela, o que precisa ser melhorado na estrutura do governo federal. Mas essa questão que você colocou da subjetividade relativo à inclusão ou não da criança ou adolescente realmente não foi objeto da minha pesquisa. Né? E mais em relação ao que você pesquisou e ao que você faz crítico, você poderia especificar mais para a gente entender melhor? Claro. Então, o ECA, como instrumento legislativo, o Estatuto da Criança e Adolescente como instrumento legislativo, é uma das melhores leis que a gente tem, não só no país, como nível internacional. Existe uma proteção bem completa à criança e adolescente, desde do seio familiar, quando ela tem idade, até a saída da adolescência. A proteção aos direitos à vida, à educação, e a alimentação, a proteção e tudo mais. Mas existem alguns aspectos que são muito carentes ainda e precisam ser melhorados. Isso não com relação à legislação em si, mas sim às políticas públicas direcionadas às crianças e adolescentes. Aí que se fala, não um aspecto legislativo, mas um aspecto do executivo, do governo federal, estadual e municipal. Porque que em alguns aspectos está indo bem, em outros aspectos não está indo bem. Mas na sua pesquisa você encontrou no Algórdio a problemática e exatamente por que não está bem em determinado setor? Exato. Existem várias causas. Dentre elas, a falta de um organismo central na estrutura federal que coordene as políticas públicas nesse sentido, porque o governo federal não tem essa entidade, digamos assim, suprema, que organize, oriente, supervisione e incentive as políticas públicas desse setor. A mesma coisa acontece nos estados, não existe uma estrutura exclusiva para isso. Segundo ponto, a insuficiência de aplicação de recursos. E terceiro ponto, a falta de fiscalização. Mesma coisa, abrangendo o poder público federal, nível federal, estadual e municipal. Você aplicou a sua pesquisa onde? E quando você fez o levantamento dos dados da sua pesquisa? Certo. Os dados me baseei principalmente nos relatórios da ONU. A ONU tem um comitê que estuda em todos os países
a questão da proteção à criança e ao adolescente. Então, cada país que é signatário do Tratado de Proteção à Criança, o país tem que, a cada 5 anos, apresentar o relatório das atividades realizadas naquele período com relação à criança e adolescente. Então, a ONU tem um documento bastante interessante, bem profundo, que trata de cada país, inclusive o Brasil, e apontando todas essas dificuldades. Então, é de fácil acesso na internet, qualquer um pode ver. E também outros relatórios das diversas ONG ligadas a essa seara, como o SEDECA, a ANSED e outras organizações não governamentais. Você vai lançar o seu livro e quando? Sexta-feira, próxima semana, dia 16 de julho de 2010, a partir das 19 horas na Livraria Acadêmica, da Costa Barros. Na Livraria Acadêmica, às 19 horas. A partir das 19 horas, exatamente. O que é que você destacaria mais assim dentro do que seria interessante para o telespectador saber sobre esse seu trabalho? Por exemplo, em que setor ele pode ser mais aproveitado? Estudantes de direito e pessoas mesmo e que gostariam de entender um pouco mais desse assunto, o que é que você destacaria mais na sua obra? Eu poderia indicá-lo como você bem falou, para o próprio estudante de direito, porque, como eu falei, a dissertação relativa à criança e adolescente é apenas uma peça do livro. Existem outros trabalhos de cunho acadêmico que a gente tem também no livro. Coisas como a questão dos direitos humanos na Europa, a questão da aplicabilidade dos direitos humanos nas relações internacionais entre os diversos países. Dá um exemplo, a questão de como os Estados Unidos pressionam China, Irã e determinados países a respeitarem os direitos humanos. Então, os direitos humanos têm sido um elemento interessante nas relações entre os países. Há 100 anos atrás não existia isso, não havia esse destaque dos direitos humanos. Hoje nós temos isso, os direitos humanos sendo usados como forma de pressão. Pois é, mas, por exemplo, você acredita que só está escrito na lei significa dizer que as pessoas, que os povos vão adotar os direitos humanos e vão segui-los? Ou nós vamos viver ainda por muitos anos em uma sociedade de iguais, desiguais? O fato da existência é um enorme passo. É um enorme passo porque obriga o cidadão a repensar as atitudes. Onde não há uma legislação que proteja, um país que não tem a legislação que proteja não só a criança e o adolescente, como o ser humano, de uma forma como um todo, é um país que, no geral, tende a desrespeitar sobremaneira a questão dos direitos do ser humano. Quando eu falo dessas questões, porque eu me lembro que a impressão que eu tenho é que nós, os humanos, ainda não conseguimos nos civilizar do ponto de vista de a gente tratar não só o ser humano como igual, mas também a própria natureza, entende-se como um espaço onde há interação entre todos os seres vivos. Digo isso porque nós realmente ainda estamos naquela época de queimar as matas, certo? De desrespeitar os animais. Ainda se mata passarinho, entende? Ainda vive-se num mundo, às vezes, quase selvagens, né? Você não respeita o ser humano na rua, entende? As crianças não respeitam os mais velhos, nem os mais velhos respeitam as crianças. Que mundo é esse e que leis são essas que a gente não consegue colocar na cabeça das pessoas e entende que nós somos iguais, humanos, únicos e fazemos parte de uma paideia, de um planeta, né, de um planeta Gaia, que todos nós somos uma coisa só, não há diferença disso. Será que nós não vamos aprender nunca isso? É verdade, é uma questão ainda que me parece estar muito incipiente, porque, a meu ver, nós temos hoje em dia muita informação e pouca formação. Ainda falta a cultura da proteção ao hipossuficiente, ainda falta a cultura de proteção à natureza, ainda temos um longo caminho a percorrer
nessa seara. Pois é, eu queria, professor, que o senhor, que eu acho muito interessante, o senhor falou muito pouco, né, sobre a família Aguiar, eu queria que o senhor falasse mais sobre esse trabalho da família Aguiar, porque existe uma, inclusive para mim, né, que não conheço, uma curiosidade. A família Aguiar chegou aqui no Brasil há 7 séculos, porque o título do próprio livro diz aqui 7 séculos de história. Eu queria saber um pouco mais, pessoalmente, da sua família. Esse livro, para mim, é uma das minhas grandes paixões, porque envolveu uma grande quantidade de pessoas e foi um trabalho em equipe sensacional. Um sem número de pessoas me ajudaram, e em especial o coautor, o querido primo Ayrton Aguiar, e outro também que me... de um trabalho de pesquisa que ele tem muito longo e muito interessante, propiciou que o livro se enriquecesse e conseguisse chegar às informações há 7 séculos. É o Dr. Cândido Pinheiro. Ele tem uma vasta pesquisa com relação ao povo judeu, o povo judeu fugido da Inquisição na Península Ibérica, que vieram para cá por volta do século XVI, 1580, 1590, já começaram a chegar as primeiras levas. Mas chegaram aqui para o Ceará? Não. Esse foi, estou falando em termos ainda de Brasil, né? Mas a grande leva mesmo aconteceu quando da invasão holandesa a Recife. Recife e Olinda, a conquista, nos idos de 1630. Então isso aí foi... Na época de Maurício Nassau. Maurício Nassau, sobre a administração de Maurício Nassau. Essa foi a época áurea da imigração judaica para o Brasil. Mas a origem da família Aguiar, qual é a chegaremos lá. Então houve 3 grandes levas, podemos dizer, de imigração judaica para o Brasil. Uma, nesse sentido, Recife e Olinda, outra a Salvador e outra com relação ao Rio de Janeiro. Então, a pesquisa da família Aguiar, a gente se limitou a estudar a ramificação que veio por Recife e Olinda. Então, o que aconteceu? Durante o período de Maurício de Nassau, existia um desenvolvimento da nação judaica. Por quê? Porque a religiosidade era respeitada, não havia a perseguição que havia sob o domínio português e espanhol. Quando os holandeses foram expulsos, houve 2 grandes êxodos de Recife e a região de Recife e Olinda. O primeiro êxodo foi em direção a que hoje conhecemos como Nova York. Na época era Nova Amsterdã. Eles saíram daqui para fundar Nova York. Exatamente. Não fundar, porque a Nova Amsterdã já existia. Mas eles saíram em 2 navios e lá aportaram. E graças aos contatos que eles tinham, grandes comerciantes, eles deram um grande impulso com relação ao comércio e tudo mais. Os judeus que tinham dinheiro conseguiram fugir em direção à Nova Amsterdã. Os judeus que não tinham dinheiro, eles fizeram o quê? Migraram para o interior. E aí dispersaram em várias direções. Uma das direções tomadas foi a direção do rio Acaraú, na região de Sobral, Senador Sá, Acaraú-Mirim, Massapê. Então ali a comunidade judaica encontrou uma certa segurança, porque ali, à época, a distância era muito grande de Recife e Olinda, onde era a sede dos inquisitores. Então, foi nessa leva judaica que nós obtivemos as primeiras informações da família Aguiar, graças a essa pesquisa do Dr. Cândido. E aí, a miscigenação e tudo mais, tanto é que hoje, é interessante, tem um vídeo recentemente publicado, há uns 2 anos, se não me engano, que chama-se A Estrela Oculta do Sertão. É uma pesquisa feita numa cidade do Rio Grande do Norte, em que uma pequena comunidade conserva tradições judaicas sem ter nenhuma informação a respeito da cultura judaica. São pessoas pobres que mantêm a forma de sepultar o falecido, a forma de preparar a comida, e não sabem e não têm nenhuma informação sobre a cultura judaica. É uma herança genética. É uma herança quase que genética. Elas aprenderam, não sabem o porquê, são católicos, mas com a tradição judaica. O que demonstra como foi
foi intensiva esse êxodo para o interior do Nordeste. Muito interessante. Aí a família Aguiar, já no século XX, ela já era muito grande aqui no Ceará. Sem dúvida, sem dúvida. Isso nós temos que considerar a família Aguiar que eu pesquisei, somente o ramo que está aqui no Ceará. Existem outros ramos da família Aguiar, que principalmente em Minas Gerais existe um grande número, mas são oriundos da leva de Aguiar que chegaram pelo Rio de Janeiro ou pelo Rio Grande do Sul. Vocês já fizeram um congresso nacional para reunir todo mundo? Ainda não. Fizemos em 2003, quando do lançamento desse livro, né, da família Aguiar, uma grande festa lá na Oboé. Reunimos cerca de 1000 pessoas, talvez, né? Foi uma festa muito bonita e foi ótimo para a família ter esse livro como referência. Eu deixei o livro para que as próximas gerações possam complementá-las. Ele é apenas um primeiro passo, digamos assim. Já pensou se a família Silva, que veio também para o Brasil, se fosse fazer também um seminário desse, reunir, né, a história da família Silva? Mas a história da família Jonas Luiz da Silva, de Capuí, está começando agora porque eu sou o único no planeta Terra, né? Para você ver, né? Que bom. Eu não posso nem fazer, né? Só as minhas gerações seguintes, né? Que vão um dia dizer que existiu essa família. Tomara. Mas, professor, gostei muito do bate-papo aqui com você e eu queria colocar à sua disposição aqui para dar outras informações sobre o lançamento do livro, fazer o convite formalmente aqui para as pessoas, para o seu próximo lançamento. Né? Exato, então estão todos convidados para o lançamento do livro sobre o mestrado em Direitos Humanos no dia 16 de julho, na Livraria Acadêmica, a partir das 19 horas. Ok, professor, eu agradeço muitíssimo aqui a sua presença no programa Destaque, que volta na próxima semana com outro programa em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.